Olá, sejam bem-vindos ao canal, como que vocês estão? Eu sou a Lena e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês os meus lidos de fevereiro e junto dos de março, né, porque eu atrasei os de fevereiro, atrasei os de março, tá tudo atrasado, gente. Mas enfim, aí eu vou aproveitar que eu li pouco nesses dois últimos meses e vou juntar os dois e gravar esse vídeo, né, porque eu tô levemente atrasada. Enfim, como sempre tem meu caderninho, né, meu ajudante aqui, gente, minha colinha pro vídeo, porque a minha memória, tipo, adora e eu começo a me embolar. E aí eu me empolgo, me enrolo e eu vou esquecendo o que eu tenho que falar e eu esqueço e eu perco tudo. Então, temos um mini roteirinho, né? Que eu nem sempre sigo, mas tá aqui pra me auxiliar. E também temos o que não pode faltar, um cafezinho, tá, gente? Porque assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma boa viciada em café, gente. Então assim, eu amo um cafezinho e não pode faltar. Principalmente quando estamos falando de livros. E gostaram do novo cenário? Gente, eu acho que eu nunca gravei um vídeo aqui pro YouTube nesse cenário, né? Só pro meu BookGram. Que inclusive, se vocês quiserem acompanhar, eu vou deixar o arroba ou na tela ou na descrição, enfim. Vão lá também. E acho que nunca apareceu por aqui esse cenário, né? O que vocês acharam? Gostaram do cenário, gente? Em fevereiro e em março eu acabei não lendo muito. Principalmente porque, primeiro, eu entrei numa ressaca literária. Eu acho que foi porque eu li tanto em janeiro que em fevereiro, tipo assim, ó, decaí muito. E segundo, porque as minhas aulas retornaram. E aí, em março, gente, meu Deus do céu, quanta cobrança, tá, gente? Assim, eu já tô tendo prova, trabalho e coisa. Gente, é recém-abril. O que tá acontecendo? Primeiro, por causa da ressaca literária. E segundo, por causa, né, da minha rotina que voltou. Porque, pra quem não sabe, eu estudo longe de casa, né? Tem que pegar ônibus, enfim. Acabei me atrasando aí nos vídeos, enfim. Mas agora eu voltei, gente. Eu pretendo continuar gravando mais vídeos desse tipo e gravar em abril. Agora, se eu vou conseguir cumprir, eu já não sei. Mas assim, vai sair. Pode ser que saia atrasado o vídeo, mas vai sair. E enfim, gente, então eu li bem pouquinho nesses dois últimos meses. Eu não li bastante, realmente. Tanto é, gente, que juntando fevereiro e março, nós temos o total de 6 livros apenas. Gente, em janeiro, só em janeiro eu li 8. Então assim, eu decaí um pouquinho. Mas tá tudo bem, gente. Tem meses que a gente lê mais, tem meses que a gente lê menos. O importante é continuar lendo. Mas enfim, vamos começar de fato pelos nossos lidos. E o primeiro deles é Duang With You, que é uma novel de BL. Inclusive, que agora está lançando o BL, gente. E eu li, eu acho que lançou o primeiro episódio do BL. E eu fui ler a novel de tão apaixonada que eu fiquei pela história. Então, essa é uma novel do BL, onde nós acompanhamos o Duang, que ele é um jovem muito extrovertido, gente, assim, ele é um amor de pessoa, tá? E aí, ele se apaixona à primeira vista pelo Kim. Gente, eu não vou saber falar porque é um nome chinês, tá? É Q-I-N. Tim, eu acho, não sei. Ele se apaixona por ele, e aí ele decide correr atrás do Tim como um cachorrinho, gente. Literalmente como um cachorrinho. Porque o Tim, ele é um jovem muito mais reservado, muito mais quieto, muito na dele. E aí, o Duang se apaixona à primeira vista e corre atrás dele que nem um cachorrinho. Mas óbvio, gente, de uma maneira respeitosa, tá? Porque o Duang, gente, ele não é um green flag só. Não, ele é toda uma floresta. Porque ele é muito respeitoso, ele é um amor, ele faz só o que o Tim fica confortável. Então, assim, é maravilhoso, gente. Vocês vão ver esse BL, vocês vão ler essa novel e vocês vão ficar apaixonados. Vocês vão querer um Duang pra vocês, tá? E ele é realmente um cachorrinho, ele é um amorzinho de pessoa. A história vai se desenrolando, nós vamos ter algumas desavenças. No BL, mais, na novel não tem tanto. Então o BL e a novel eles são um pouco diferentes, assim. Mas vamos ter o Duang tentando conquistar o Tim, e no final, gente, é muito fofinha a história deles, o desenrolar do romance do casal, ver como o relacionamento deles é construído todo numa paciência e numa reciprocidade, que é muito importante também. Então, assim, gente, é maravilhoso, eu estou completamente apaixonada, eu dei 5 estrelas pra novel e eu favoritei, tá, gente? Porque, assim, eu fiquei completamente apaixonada por esse casal, e eu confesso, eu quero um Duang pra mim, gente, eu quero. Porque, cara, que ser humano mais fofo! É uma floresta inteira, gente, assim, de tão perfeito que ele é, tá? Eu acho que é um dos melhores casais de BL que eu já acompanhei. E olha que eu tenho lugar de fala pra falar isso, gente, porque eu assisto BL desde 2018. Então, assim, eu tenho um local de fala. E é um BL muito fofo, então pra você que gosta de BL, assista. Você que gosta de ler novel de BL, assim como eu, leia, porque é muito fofinha. Como eu disse, né, tem algumas diferenças entre a novel e o BL em si. No BL eles trazem algumas outras situações, muito também pra gerar conteúdo pro BL.
Mas é muito fofo e eu super recomendo pra vocês, que é maravilhoso. Vocês vão se apaixonar por esse casal. E pelo Doang, e pelo Tim também, gente, porque ele é mais reservado, assim, mas vocês vão ver que quando se trata do Doang, ele é, assim, maravilhoso também. O segundo livro é O Massacre da Família Hope, que é um livro de suspense. Assim, eu acho que esse foi um dos primeiros livros de suspense que eu li, assim, e que eu realmente gostei, gente. Porque eu dei 5 estrelas e eu favoritei. Eu adorei. A última vez que eu tinha lido um livro de suspense foi com A Garota do Lago. E eu me decepcionei total, gente. Eu detestei aquele livro porque não me pegou. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido, o que ia acontecer, enfim. Mas O Massacre da Família Hope, gente, é um livro de suspense muito bom. A escrita é boa e os plots também. Então, basicamente no livro, nós vamos acompanhar uma cuidadora que ela trabalha há muitos anos nisso, numa mesma empresa, só que ela foi afastada porque ela foi acusada de matar um paciente. E aí, depois de muitos meses afastada, ela retorna pra poder trabalhar, porque ela foi inocentada. Só que, gente, a cidade inteira é muito pequena, e a cidade inteira tá julgando ela, até mesmo o próprio pai. Então, assim, ela volta, ela vai ter que voltar pra essa mesma empresa, porque ela não conseguiu outros trabalhos. E aí, quando ela retorna, dão pra ela a paciente, que é a Leonor Hope, que é uma paciente que ninguém quer cuidar, pelo simples fato de que a Leonor, ela foi acusada de assassinar toda a sua família, os seus pais e a sua irmã, em uma noite qualquer, porque eles eram uma família muito, muito, muito rica. Eles moram, tipo, em cima das montanhas, onde as famílias mais ricas que moram lá. E, em uma determinada noite, todos os membros da família foram assassinados, menos a Leonor Hope, que ela é a única que continua viva. E agora ela tá muito velhinha, ela ficou debilitada numa cadeira de rodas, enfim, ela nunca mais saiu de casa, e a nossa cuidadora, então, terá que ir até lá para cuidar dessa senhora, que não fala, não anda, enfim, até, né, os últimos dias de sua vida. Ela não tem escolha, no começo ela até tenta, tipo, pedir outro paciente, mas não tem o que fazer, não querem dar outro paciente pra ela, e muito pelo julgamento. E é isso, gente. Ou ela trabalha e cuida da Leonor, ou ela vai pro olho da rua e não tem mais o dinheiro que ela tanto quer pra poder sair da casa do pai dela, né? Porque ela não aguenta mais o julgamento do próprio pai. E assim, gente, como eu disse pra vocês, o livro ele é muito bem escrito, a história é muito bem desenvolvida. E assim, é maravilhoso que enquanto a cuidadora, né, ela vai pra essa casa e ela vai cuidando da Leonor, ela vai descobrindo algumas coisas e aos poucos os acontecimentos daquela noite vão se revelando. Então as peças, elas vão se encaixando e aí você fica, oh, meu Deus. Gente, tem muitos plots. Assim, eu devo dizer que o último plot do livro eu não gostei muito, eu não fui muito fã, porque eu fiquei meio forçação de barra, assim, pra mim. Eu não esperava, mas foi meio forçação de barra. Mas o livro em si, como um todo, é maravilhoso, gente. A escrita é muito boa e realmente te prende, gente. Desde o começo do livro, eu fiquei, assim, presa na história, eu não queria parar de ler. E eu fiquei com aquele sentimento, sabe aquele sentimento ruim? Tipo assim, de tanto que eu entrei na história, eu ficava com sentimento ruim em algumas cenas mais de suspense e coisa. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então, assim, é um livro que me prendeu do início ao fim. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa ler esse livro de suspense. E assim, ó, foi incrível, gente. Então, super recomendo pra você que gosta de suspense, ou que quer testar, né, que quer ler pela primeira vez um livro de suspense, né? Leia, gente. O Massacre da Família Hope é um livro maravilhoso. Agora, o terceiro e último livro de fevereiro foi My Romance Scammer, que é outra novel de BL, que inclusive também está sendo lançado, gente. Eu fui ler a novel por causa do BL também. E nós basicamente vamos acompanhar dois jovens, o Yu e o Tim, que eles vão tentar se aproveitar do pai e do North, que eles são da mesma família, que eles são homens muito ricos. E aí o Tim e o Yu vão se aproveitar deles, vão se aproximar, vão se casar com eles para então se aproveitarem deles financeiramente falando, né? Então o Tim, ele se aproxima primeiro do pai e ele faz todo um teatro, assim, né? O pai, ele é tipo, o CEO de um shopping muito famoso da família, porque a família é muito rica. Então ele se aproxima como não quer nada, eles vão conversando, começam a namorar e aí já estão vindo de casamento. E o Yu, ele chega depois, assim, meio que de paraquedas no North. E aí eles casam, inclusive, gente, eles casam no mesmo, tipo assim, basicamente no mesmo momento. Eles se conhecem, dá um dia, o North vai lá e pede ele em casamento, eles já vão casar no civil, assim, uma loucura total. Enquanto isso, o Tim lá ficando assim, gente, o que tá acontecendo? O Will chegou aqui e já casou, eu tô há meses tentando casar com o North, com o pai, é basicamente isso que ele pensa, tá, gente? Enfim, mas são dois vigaristas que vão se aproveitar de dois homens ricos para se aproveitar financeiramente, né, tirar proveito,
no financeiro ali, gente. Porque o Tim, ele é um vigarista, assim, muito top nível, tá? Mas temos plot twists. Por quê? Porque o Tim e o Yu, eles se apaixonam. Eles se apaixonam pelos seus alvos. E aí é que começa a... Assim, ó, a história começa a decair. Porque como é que eles vão fazer? Eles começaram isso pra se aproveitar deles e no fim saíram apaixonados. Como é que acontece agora? O que a gente faz? Então o Tim, gente, ele acabou se apaixonando, o Yu acabou se apaixonando, e aí é que a história, assim, começa a dar erro, né? E é isso que a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar eles se aproveitando e depois eles quebrando a cara, porque eles mesmos vão se apaixonar pelos alvos dele. E aí, gente, vem muita coisa ruim acontecendo por aí. Então, assim, eu não vou falar muito pra não dar tanto spoiler. Mas é uma história muito boa também. E assim, gente, falando pra vocês que eu acho que tá muito... O BL tá muito fiel à novel, tá? Então, pra quem gosta de BL, super recomendo. E pra quem gosta de ler novel de BL assim como eu, também recomendo ler, porque é uma novel muito boa. E é uma novel curtinha também, é bem tranquila, assim. Então, eu dei 4 estrelas. E eu gostei bastante, gente. Assim, eu achei bem legal. A escrita é muito boa também. No caso, eu peguei traduzido, né? Mas, enfim. Mas é bem legal. E eu super recomendo pra vocês. Agora, falando sobre as minhas leituras de março, eu vou falar aqui de 2 conjuntas. Por quê? Porque eu li Pink Heart Jam, o volume 1 e o volume 2, que é um mangá. Então, eles são bem curtinhos também, gente. Eu li, tipo, em 2, 3 dias os 2 volumes. E, enfim, a primeira coisa, gente, que eu quero falar é que eu li em inglês, tá? Então, assim, ó, loucura total. Mas foi muito legal. Então, na história, nós vamos acompanhar o Raiga. Não sei como é que fala o nome dele, a gente perdeu. Não sou boa com pronúncias. Que ele é um calouro e ele acabou de entrar na universidade, aí ele veio do interior e ele entrou num clube de música dessa universidade. E é lá que ele vai conhecer o Kanê, que é um veterano, que ele acaba, assim, se interessando muito pelo Kanê, por causa que ele toca guitarra e ele faz uma apresentação e o Raiga fica, assim, impactado, entendeu? Impactado com essa apresentação do Kanê e acaba querendo se aproximar dele. E aí, gente, o Raiga, numa determinada noite, ele sai pra beber com os amigos. E por causa de uma brincadeira que fizeram lá, que quem comesse um bolinho com... Não lembro o que era, mas comesse alguma coisa lá que tinha, ganhava um dinheiro. E aí o Raiga, ele vai lá e ganha esse dinheiro. Só que tem uma condição. Ele tem que gastar esse dinheiro numa boate, assim, num bairro que é para pessoas gays. Então ele tem que ir lá e gastar esse dinheiro nesse local em específico. E depois falar pros amiguinhos o que aconteceu. Que a princípio o Raiga fica meio assim, mas ele decide ir. Muito porque ele tá em dúvida com a sua própria sexualidade. Então, ele ficou, o que eu tenho a perder, não é mesmo? Então, ele vai até esse local, é um bordel, se eu não me engano. E ele, tipo, meio que vira um cliente, assim, ele entra e tal. E aí, gente, aqui que o primeiro plot vem. Porque lá, ele vai encontrar o Kanê. E aí ele vai ficar, meu Deus do céu. Pois é, gente. O Kanê, quando vê ele fica meio, vai embora, não quero mais você nisso aqui. Mas o Raiga já tá lá, então... Enfim. E aí, basicamente, a história é essa, gente. Esse é o primeiro volume. Vai acompanhar o desfecho da relação dos dois. Porque o Raiga, ele se encantou pelo Kanê, mas a princípio ele não sabe o motivo disso. E aí, ele vai desenvolvendo sentimentos, enfim. E ele tá em dúvida com a sua sexualidade. Então, ele vai descobrindo a sua sexualidade, ele vai descobrindo seus sentimentos pelo Kanê. Por que, tipo, ele é tão encantado pelo Kanê. Ao mesmo tempo que o Kanê também. Porque, assim, ele fala que ele tá trabalhando lá porque ele quer arranjar... Ele quer conhecer o amor da vida dele. E quando ele conhecer, ele vai sair desse emprego. Então, a princípio, ele é muito mais fechado, assim. Mas, com o desenrolar da história, é muito bonitinho ver, gente, o relacionamento dos dois sendo construído aos poucos. Com muito respeito, com muita calma. É um relacionamento muito fofo, gente. É um amor muito sincero, muito lindinho, maravilhoso. Fora que o mangá é muito bem desenhado, tá, gente? Eu adorei. O mangá é muito bem feito, as artes são maravilhosas. E se você tem algum preconceito... Não leia também, né? Eu não vou xingar, gente, porque tudo bem, acontece. Não vou xingar aqui nesse canal. Mas enfim, gente, é muito bonitinho o relacionamento dos dois, o jeito que vai sendo desenvolvido e a história como um todo. É maravilhosa, eu adorei o mangá, eu dei 5 estrelas e favoritei ambos os volumes, porque eu achei maravilhoso. E eu tô doida pra comprar o volume físico, tá? Porque eu li pelo Kindle. Então, tô doidinha pra comprar, mas tá muito caro, infelizmente. E Money que é good does não have, né? Eu sou pobre. Mas, é isso, gente. Se você gosta de mangá, leia. Gosta de LGBT, livros LGBTQIA+, enfim, leia também, maravilhoso. É uma história muito fofa. E por último, mas não menos importante, minha última leitura foi Vidas Secas, que eu dei 3 estrelas.
Assim, gente, é um livro muito importante. Eu li por causa de uma prova que eu tinha que fazer de português, era uma leitura obrigatória. Então eu li por isso. E eu dei 3 estrelas, gente, porque a história não me pegou muito e eu demorei muito pra conseguir, de fato, ler o livro. Porque eu não me conectei tanto. Basicamente, nós vamos acompanhar uma família que tem uma vida bem miserável, uma vida bem ruim, gente. É uma família pobre. E de tempos em tempos eles têm que se deslocar por causa da seca. Então é no Nordeste do Brasil, né, gente? E eles têm que ficar se deslocando, saindo da sua casa e procurar um outro local por causa da seca, que é horrível. Nós temos na história o Fabiano, que é o pai, a Vitória, que é a mãe, e os dois filhos, o filho mais novo e o menino mais velho. Eles não têm nomes, então eles se referem a eles, né, como menino mais novo e menino mais velho, além de um papagaio. E também temos alguns personagens secundários, obviamente, e a cachorra-baleia. Que no caso, gente, esse nome, ele é meio tipo assim, é meio estranho, porque a cachorra, ela é magra por causa da falta de comida. Então é tipo uma ironia, assim, sabe? Porque o nome da cachorra é baleia, só que ela é super magra por causa da seca, né? Por causa da falta de comida, porque ela não tem o que comer. E assim, gente, no decorrer do livro, tem várias injustiças que acontecem. Com o Fabiano, por exemplo, que ele vai preso por uma situação bem, assim, doida. Assim, a Vitória, que ela só queria uma cama melhor pra ela poder dormir, porque a cama dela é ruim, que tem um nó no meio da cama, e aí dói as costas, enfim. O menino mais novo e o menino mais velho, que um deles, eu não lembro qual agora, mas ele quer saber o significado das palavras, porque ele descobriu a palavra inferno, e aí todo mundo fala que é alguma coisa ruim, mas nunca foram, não explicam direito pra ele. Tem o menino mais novo, aí temos a cachorrinha baleia, temos o papagaio, enfim, gente, é uma história que acontece muitas injustiças, é uma história triste, tá? Tem muitas situações de perda dentro da história. Então, assim, eu fiquei muito chateada com algumas coisas, mas eu não posso falar aqui, senão eu vou estar dando spoiler. Mas é uma história bem triste, né? Realmente de ler, assim. Porque é realmente uma família pobre que tem que ficar se deslocando por causa da seca. E é sempre isso, gente. O Fabiano, que é o pai, ele sempre tem aquilo que ele fala que ele é grosso. E que os filhos deles não vão ser assim. Que os filhos dele vão pra escola e vão ser diferentes dele, né? Não vão ser grossos, que vão saber falar, que vão saber, inclusive, contar dinheiro. Que é, tipo assim, uma coisa que ele não sabe direito. Ele leva, tipo, golpes, assim, durante o livro por causa disso. Então, é uma história bem triste, assim, mas é uma realidade muito da nossa sociedade. Então, é um livro bonito, assim, de se ler, sabe, gente? Ele é bem escrito, mas confesso pra vocês que pra mim foi um livro, tipo, difícil de ler realmente, porque principalmente por causa do começo, que até entrar e pegar, assim, realmente pra ler, o tranco da leitura, foi complicado. Mas aí depois que peguei, eu consegui ler tranquilamente o livro. Mas é um livro muito reflexivo e é um livro que você tem que ler com atenção, gente, porque tem algumas palavras que são bem diferentes, assim. Então, tem que sempre ter uma atenção pra ler, pra poder entender corretamente. Enfim, gente, eu dei 3 estrelas, né? Eu não, né? É um livro importante, mas eu acabei não me conectando tanto com o livro. Mas, se você gosta desse tipo de história, enfim, vale a pena ler, tá, gente? É um livro que vale a pena ler. Mas, enfim, gente, estou encerrando aqui com o meu cafezinho. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas leituras de fevereiro e de março. Peço perdão mais uma vez pelo atraso do vídeo, gente. Eu sei que eu estou bem atrasada, mas vou tentar não me atrasar tanto das próximas vezes, tá? Mas é que realmente a minha rotina tava meio complicada. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Vocês já leram algum desses livros, gente? Ou querem ler, ou ficaram interessados, enfim. Deixem nos comentários se já leram. Deixem nos comentários também livros que vocês leram e que vocês querem me recomendar, tá? Porque eu posso botar na minha listinha de livros infinitos lá que eu tenho pra ler. Mas eu vou botar na listinha um dia ler, tá bom, gente? Eu vejo vocês numa próxima. Me acompanhem lá no meu Bookgram, porque eu tô meio afastada, assim, não consigo postar muito por causa da rotina. Mas eu quero postar mais, prometo pra vocês. E deixem nos comentários também ideias de vídeos que vocês querem ver. Eu estou pra gravar um vídeo, gente, recomendando BLs pra vocês e também doramas. Mas eu não sei se vai sair. Talvez eu grave, não sei quando. Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!